Abraço, Júnior. E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, como vai? Tudo bem? Hoje, aula sobre teorias demográficas. Pode aparecer na sua prova também o termo teorias populacionais. É bem tranquilo, tem algumas dicas aqui super importantes. Vamos lá, de ladinho aqui para você ir acompanhando o quadro. Primeira coisa, teoria malthusiana. A teoria malthusiana foi desenvolvida lá no século XVIII por Thomas Robert Malthus. Era um sacerdote da igreja anglicana e ele viveu basicamente em um contexto rural. Eu sei que nessa época, lá no século XVIII, na Inglaterra, onde Malthus vivia, a gente já tem um forte processo de urbanização, já que existe uma política dos cercamentos associada a um processo de industrialização. A primeira revolução industrial, não é isso? Mas, de um modo geral, o planeta se encontrava em um contexto bastante rural. Destaca-se que foi só recentemente, já agora no século XXI, que a população da Terra tornou-se predominantemente urbana. Por isso eu coloquei aqui, olha, século XVIII, contexto rural. Malthus, sacerdote anglicano, sua teoria foi desenvolvida, portanto, lá na Inglaterra. Aí tem o seguinte, olha só, segundo Malthus, a população cresceria em PG. E você sabe o que é uma PG? É progressão geométrica, né? 2, 4, 8, 16, 32, a gente para por aí que vai ficando difícil para nós geógrafos, né? Mas tá aí, tem a produção de alimentos, segundo Malthus, cresceria em PA. Progressão aritmética. Tem gente que acha que PA é produção de alimentos mesmo. Não, não é isso. A produção de alimentos cresceria em PA, em um ritmo menos acelerado, 2, 4, 6, 8, do que a população que cresceria em um ritmo de PG. Interessante que eu coloquei aqui, olha, PG, duplicar a cada 25 anos. Malthus chegou a afirmar que a população da Terra iria duplicar a cada 25 anos. Um crescimento, portanto, exorbitante. Tá? Agora veja bem, se você tem o crescimento da população em PG e o crescimento da produção de alimentos em PA, você vai ter um descompasso. Qual que é o descompasso? A falta de alimentos. Portanto, chegaríamos a uma situação de caos, segundo Malthus. População crescendo muito mais do que a produção alimentícia. E para evitar este caos, qual foi a proposta de Malthus? Na verdade, quais foram as propostas malthusianas? Primeira proposta, vamos lá. Abstinência sexual. Tá aí, Malthus propôs a abstinência sexual. Muita gente pensa, Juninho, por que Malthus não propôs a utilização de métodos contraceptivos? Veja bem, existiam métodos contraceptivos nessa época, métodos rudimentares. Tá? Tem um caso aí que a tripa de bode já era utilizada há muito tempo como preservativo masculino, lá no contexto do Egito Antigo. Então, métodos existiam, porém métodos rudimentares. Mas porque mesmo sendo rudimentares, o Malthus não estimulou a utilização destes métodos, porque o Malthus estava diretamente vinculado à igreja. Por isso que ele não propôs a utilização de métodos, e sim a abstinência sexual. Além disso, propôs também um casamento tardio. Na concepção de Malthus, quanto mais tarde as pessoas se casassem, menos filhos elas teriam. E para terminar, falou que só poderia ter filho quem tivesse terra. Por quê? Porque, segundo Malthus, quem tem terra tem onde plantar, onde cultivar para alimentar a sua prole. Isso já foi cobrado em algumas questões de vestibulares da seguinte forma: tudo leva à seguinte explicação. A teoria malthusiana tem um certo apelo ligado à elite econômica da época. Que, veja bem, quem tinha terra poderia ter filho. Se quem tem terra na Inglaterra no século XVIII pode ter filho, quer dizer que é uma teoria elitista, porque só a elite tinha capital para ter terra lá no século XVIII na Inglaterra. Tá? Acho pouco provável essa questão se repetir, até mesmo porque é bastante detalhista esse fato, mas é interessante você guardar isso daqui. As propostas malthusianas são propostas antinatalistas. De agora em diante, qualquer questão que tenha teoria malthusiana ou alguma questão que tenha o termo Malthus, como daqui a pouco a gente vai falar da teoria neomalthusiana, se você colocar no cantinho lá da questão que trata-se de uma teoria antinatalista, já é meio caminho andado.
A partir de hoje, então, fica essa dica. Apareceu o Malthus na questão, tem que lembrar de antinatalidade, como foi colocado aqui. Agora, veja bem, embora o Malthus tenha feito essas propostas, ele também acreditava no mal necessário. E o que seria o mal necessário para Malthus? Uma guerra, uma epidemia, uma catástrofe ambiental. Pode aparecer na prova, inclusive, o termo catastrofista. Por quê? Porque ele acreditava que a população por si só não seguiria as suas propostas. Portanto, seria necessário um controle mais natural dessa população, através de catástrofes naturais ou até mesmo através de guerras. Daí o termo mal necessário. Em momentos de guerras, de epidemias, de catástrofes naturais, a população reduz. E se a população reduz, você não vai chegar ao caos que o Malthus esperava. Agora vamos lá. Uma vez que nós vimos essa parte aqui do quadro, olha, o início da teoria, a gente vai agora, na verdade, nós já vimos toda a teoria, né? Agora a gente vai concluir o fato. Olha que legal. Embora Malthus tenha feito toda essa projeção de crescimento, Malthus também tenha lançado as suas propostas, que são propostas antinatalistas, Malthus estava bastante equivocado. E nós sabemos isso hoje. Por quê? Porque aconteceu uma tal de Revolução Verde no pós-Segunda Guerra Mundial. E com a Revolução Verde, ou seja, o desenvolvimento de técnicas e tecnologias agrícolas, o que vai acontecer com a produção agrícola e também com a produção pecuária? A produção vai aumentar de forma significativa. E se a produção aumenta, é lógico que nós teremos uma maior oferta de alimentos. Portanto, ao contrário do que Malthus estava prevendo, a produção alimentícia cresceu e cresceu muito. Por sua vez, a população já não cresceu tanto. Veja bem, eu não falei que a população deixou de crescer. A população continua crescendo, porém cresce em um ritmo cada vez menor, em função do processo de urbanização. Já falamos isso em uma aula aqui. Veja bem, à medida que a população torna-se predominantemente urbana, o custo de vida aumenta. A mulher é obrigada a entrar no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Daí surgem outras prioridades na vida do casal. Nós temos a Revolução Feminista, já foi citado isso aqui também, e naturalmente a natalidade começa a cair. Portanto, a população não continuou crescendo da forma que Malthus estava prevendo. Cresceu, porém cresceu menos. Logo, Malthus equivocado, e veja bem, duplamente equivocado. Errou em suas duas previsões. No entanto, muita gente fala assim, bem, se Malthus errou, quer dizer que não existe mais o caos que ele esperava. O caos continua existindo. E qual que é o caos hoje? A fome. A fome, como Malthus esperava fome, já que teria muito mais gente do que alimentos. No entanto, a fome hoje não deriva da ausência ou da carência de produção alimentícia. A fome deriva da concentração de renda. E a gente vai falar isso depois na aula de indicadores sociais, quando a gente aborda um coeficiente chamado coeficiente de Gini, que mostra que a renda está bastante concentrada. Beleza? Malthus é isso. E fica aquela dica. Apareceu o nome Malthus, tem que lembrar que a teoria é antinatalista. Então, agora a gente puxa para a teoria neo-malthusiana. Olha o termo aí, olha. Nova teoria malthusiana, desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, obviamente não foi desenvolvida por Malthus, né? Malthus viveu lá no século XVIII, né? É uma teoria que foi... Malthusalém. É Malthusalém, né? O Vitinho aqui participa, não. Ainda bem que não é ou então uma teoria psicografada, alguma coisa assim. Não, mas não foi o caso, tá? Aqui é a teoria neo-malthusiana. Foram vários teóricos que desenvolveram essa teoria, essa forma de pensar após a Segunda Guerra Mundial, e vale destacar o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, a população da Terra está crescendo bastante. Porque no contexto da Segunda Guerra, nós temos desenvolvimento médico. E à medida que temos o desenvolvimento médico, a longevidade da população vai aumentando. Após a Segunda Guerra, nós temos um grande crescimento populacional, até mesmo porque em vários países que estavam diretamente envolvidos com o contexto da guerra, nós vamos ter o baby boom. Os casamentos que foram adiados em função da guerra foram realizados. A natalidade, naturalmente, aumenta. Portanto, tem que sacar. Após a Segunda Guerra, a população está crescendo bastante. E daí os teóricos falaram o seguinte, que o grande crescimento da população gerava subdesenvolvimento.
Agora, por que eles pensam desta forma? Porque, segundo os neomalthusianos, né, o grande crescimento da população gera pobreza. Veja bem, se você tem um grande crescimento da população, a natalidade tem que estar elevada. Mas se a natalidade está elevada, é um sinal que o número de dependentes financeiros também é alto, porque criança é dependente financeira, dependente do Estado, dependente da população adulta também, que teoricamente trabalha e paga devidamente seus impostos. Resultado, se a natalidade está muito alta, ou seja, se o número de crianças está muito alto, se o número de dependentes financeiros está muito alto, significa que o Estado, com E maiúsculo, terá um grande gasto financeiro com essa fatia da população. E se ele gasta muito com essa fatia da população, não sobra capital ou sobra pouco capital para investir no desenvolvimento econômico. Daí o país está fadado a ficar subdesenvolvido. Beleza? Interessante essa forma de pensar. E daí vem uma dica super importante. A China, por muito tempo, adotou a política, ou melhor, seguiu a política do filho único. E essa política é uma política claramente neomalthusiana. O Estado chinês acreditava que a grande natalidade poderia minimizar os investimentos do Estado em outros setores da economia, já que os gastos seriam muito grandes, né, com a população dependente. Aí o que o Estado chinês fez? Lançou a política do filho único. Menos filhos, menos crianças, menos gastos, sobra mais dinheiro para investir na prosperidade econômica do país. Tá aí pelo amor de Deus, um dos motivos para o atual sucesso chinês. A China cresceu muito nos últimos anos e um dos responsáveis talvez tenha sido os pequenos gastos com a população dependente, já que essa população era pequena. No entanto, foi agora em 2015, a China abandonou essa política do filho único. Nós temos uma certa flexibilização nessa política do filho único. Por quê? Porque o Estado chinês entende o seguinte atualmente, que como a natalidade foi fortemente controlada, hoje, nós temos uma população adulta não tão grande como poderia ser. E o problema vai vir a médio e longo prazo. Porque se essa natalidade continua sendo controlada, da mesma forma que vinha sendo controlada, você pode ter uma certa carência de mão de obra no futuro. Veja bem, a população adulta da China é gigante. Poderia ser maior. Tá? E se essa política não for flexibilizada agora, como foi, você pode ter a médio e longo prazo carência de mão de obra adulta. Tá? Já que quem é adulto hoje, eu te falei que tem muita gente, né? Daqui a um tempo é idoso, então você vai ter uma grande população idosa e talvez você não tenha muitos adultos. Então, para que você tenha muitos adultos, é importante que você volte a ter uma natalidade mais alta. Compreendido? Então aqui, olha, a China não é mais neomalthusiana, mas a China já foi neomalthusiana. O fim da política do filho único na China é super recente, é de 2015, tá? Então, só recentemente que o Estado chinês flexibilizou essa política. Tranquilo? E qual dica que fica? Se grande crescimento da população, segundo os neomalthusianos, gera pobreza, para você não ficar pobre, para você atingir o desenvolvimento, você precisa controlar a natalidade. Por isso, trata-se de uma teoria antinatalista. E sendo uma teoria antinatalista, tem que ter malthus na parada. Daí o termo neomalthusiana. Tá? Por quê? Porque, segundo eles, controla a natalidade para alcançar a prosperidade econômica. Dominado? Agora, só uma coisa, essa teoria antinatalista, mas contrariamente à teoria malthusiana, eles não chegaram a propor a abstinência sexual. Aqui, eles são mais flexíveis. Eles fizeram propostas de utilização de métodos contraceptivos, como o DIU, tá? O dispositivo intrauterino, como a própria pílula. Tá entendido? E para finalizar, nós temos a teoria marxista, também chamada de teoria reformista. Veja bem, não tem o nome Malthus. E não tendo o nome Malthus, não é uma teoria antinatalista. Eu vou até fazer uma observação aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, a teoria neomalthusiana já está destacado o contexto de Malthus aqui, ó. Vou colocar antinatalista. Vitinho, antinatalista é junto, né? Antinatalista é, mas vou dar uma buclada aqui. Antinatalista. Tá aí, beleza? Aí vem agora a teoria marxista / reformista. Também
Após a Segunda Guerra, essas duas teorias são teorias concomitantes, foram desenvolvidas em um mesmo contexto, né? Segundo os teóricos reformistas, também chamados de marxistas, o subdesenvolvimento que é o grande responsável pelo grande crescimento da população. Eu não sei se você percebeu, mas eles inverteram causa e consequência. Olha aqui é a causa, essa é a consequência. Agora o subdesenvolvimento é a causa do grande crescimento da população. Por quê? Porque, segundo os teóricos marxistas ou reformistas, o subdesenvolvimento faz com que o Estado não tenha capital para informar a sua população. Por isso, a interrogação aqui, ó. População sem informação é uma população que não terá uma natalidade baixa. A população sem informação sobre métodos contraceptivos terá natalidade muito alta. E isso, gente, muita gente fala assim, nossa, Juninho, não é possível. Como assim uma pessoa não sabe utilizar uma pílula? Como assim uma pessoa não sabe utilizar um preservativo masculino? Como assim? Tinha que ser ao contrário essa pergunta. Porque a menor parte da população que tem esse conhecimento. A maior parte não tem, né? Muitas vezes a gente vive em um mundo que isso é muito banal, né? Todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, mas quando você vai para países muito pobres ou até mesmo para as periferias pobres do próprio Brasil, esse tipo de informação não chega. Tá entendido? Por quê? Porque sem escolaridade, sem a presença do Estado, é difícil mesmo você ter este conhecimento. Então é isso. Além dessas teorias que eu destaquei aqui, tem uma teoria chamada ecomalthusiana, é pouco cobrada, mas é a mesma lógica, ecomalthusiana. Se tem o nome Malthus, é uma teoria antinatalista. E por que ecomalthusiana? Basicamente a ideia é essa daqui, olha, quanto mais gente, maior será a pressão sobre os recursos, maior será também o impacto ambiental. Daí a necessidade, segundo os teóricos ecomalthusianos, de controle da natalidade. Menos pessoas na concepção ecomalthusiana, menor necessidade de matéria-prima, menor impacto ambiental. É isso aí. Fique com a gente. Um abração. Tchau, tchau.